Estamos aqui em mais um vídeo, e um vídeo diferente, né, diante desse momento que a gente está vivendo de nação, um momento tão conturbador, um momento político. E a gente está aqui com esse vídeo intitulado Consequências Negativas para a Igreja no Brasil pela Prática do Bolsonarismo, né? E a Bíblia e o próprio Jesus sempre condenou as práticas religiosas e políticas que geram um retrocesso na fé cristã ou impedem as pessoas descrentes de se achegarem a Cristo. Então a gente vê desde a época de Jesus situações de políticos, religião misturada com política, como os fariseus, saduceus, onde queriam impor, né, a todo custo, até mesmo segregando a verdadeira interpretação bíblica para trazer o que? Uma destruição na sociedade. Então o primeiro ponto que nós queremos trazer de consequência negativa que a igreja está enfrentando e que enfrentará até mesmo na sociedade. Eu não estou falando no círculo fechado religioso, eu estou falando da sociedade de forma real, porque a Bíblia nos diz que nós temos que ter exemplo, né, e ter bons testemunhos também, para que os de fora venham ver positivamente isso em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, perder a identidade de grupo que promove a paz. Então, a Bíblia diz para nós: a ninguém torneis mal por mal, procura as coisas dignas perante todos os homens. Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, versículos 17 e 18. Então, em um discurso, em uma marcha para Jesus, né, em São Paulo, uma das maiores ações evangélicas do nosso país, Bolsonaro declarou que o país, né, declara que o país enfrenta uma guerra do bem contra o mal. Então, nessa ótica, os cristãos bolsonaristas alimentam desse sentimento de guerra, né, e de ódio contra a esquerda, uma ira contra a esquerda e contra aqueles que se opõem, né, ao bolsonarismo, né? Penetra as entranhas de alguns cristãos essa repugnância, esse ódio, essa aversão. Então, a partir do momento que você se declara averso ao bolsonarismo, você passa a ser taxado como uma pessoa de esquerda, mesmo que a sua opção não é o governo de esquerda. Então, perder a identidade de grupo que promove a paz, né? Então, estou aqui falando para vocês que nós temos um líder atual na nação brasileira que incita esse ódio e que alguns líderes cristãos também optam de defender essa ideia e têm trazido essa perca de identidade de promover a paz. Então, os cristãos hoje no Brasil, por alguns grupos, seja ateus, seja pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo, eles têm esse sentimento de um grupo que promove a paz, de um grupo que tem aversão a qualquer pessoa na nossa sociedade. E Deus é amor, o Senhor Jesus promove a paz e Ele é o príncipe da paz. Então, o segundo ponto que a gente vê de negativo, que o bolsonarismo traz e está presente entre nós já, a ira praticada pelos bolsonaristas afastarão a plena justiça de Deus por aqueles que se opõem à Igreja de Cristo. Então, como diz a palavra aqui, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,20. Temos visto líderes cristãos com palavras inadequadas em seus meios de comunicação, irados e motivando os liderados ou seguidores a munirem desses mesmos sentimentos de aversão. E a gente tem visto aí, infelizmente, essa questão aí da nossa ira na sociedade, e isso afasta a própria justiça de Deus, né? E isso é danoso em nosso círculo social. Sei que talvez você está ouvindo essas minhas colocações, essas reflexões aqui, né? Não estou falando que eu estou falando como profeta, estou refletindo diante da palavra do Senhor, e a gente tem visto a palavra sendo usada muito de forma negativa, uma hermenêutica pobre, evasiva, para tentar forçar alguns versículos bíblicos, né, a mostrar para a sociedade que Deus está apoiando certas atitudes no dado momento, as práticas bolsonaristas. Então, terceiro ponto de negativo, né, trazido pelo bolsonarismo, a perda, né, da missão de salvar o ímpio da morte, né? Então, a igreja tem essa missão de salvar o ímpio da morte, né?
e o bolsonarismo vai impedir a igreja de praticar essa missão. Então, uma frase liderada por Bolsonaro também é venerada por alguns cristãos, né? Que diz: bandido bom é bandido morto. Então, a palavra do Senhor diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que não tenham prazer na morte do ímpio, mas sim em que um ímpio se converta do seu caminho e viva. Ezequiel 33, 11a. Então, na história da igreja do Brasil, ela tem sido uma das instituições que mais tem restaurado vidas e se integrado essas vidas, né? Essas vidas têm sido integradas a um convívio social de novo. Então, nós temos visto pessoas que eram andarilhas, que viviam na margem, na sarjenta, pessoas que eram viciadas em drogas, a partir do momento que fizeram uso de instituições cristãs, que se recuperaram em instituições cristãs, elas foram reintegradas à sociedade. Pessoas que viviam em consequência de seus crimes, homicidas, pessoas que estavam em sistemas prisionais, após terem um encontro com Cristo, após serem evangelizados, discipulados, consolidados, algumas dessas pessoas se tornaram até líderes cristãos, né? Conheci várias pessoas que já tiveram uma vida terrível, uma vida de crime, e foram restauradas pelo poder de Deus e pela inclusão social que a igreja gerava. Mas diante desse bolsonarismo está em xeque a credibilidade da igreja, a credibilidade dos cristãos em promover a paz, em promover a restauração de um ímpio, porque nós temos um líder no momento que nos motiva a declarar que bandido bom é bandido morto. Outro ponto também que nós temos visto que o bolsonarismo tem trazido de terrível para nós é o fato de desembanhar a espada e promover a prática do armamento no país. Então, antes nós tínhamos líderes que pregavam ao contrário ao armamento, né? Eu sou a favor do armamento em pessoas que fazem parte do sistema de segurança público, e alguns líderes também mencionavam isso, que o uso correto da arma são para aqueles que fazem parte do sistema de segurança. Então, Bolsonaro, em um de seus discursos, né, esdrúxulos, é claro, disse: Jesus não comprou pistola porque não tinha naquela época. Então, 15 de 6 de 2022, ele faz um discurso dizendo, né, que Jesus não comprou pistola porque não tinha naquela época. Então, Jesus lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, 52. Então, Jesus ele motiva Pedro e os seus discípulos a não usarem a violência, a não combater mal com mal. E nós temos um líder da nação que tem motivado, hoje nós temos isso, a igreja fazendo rifa, até de escopeta, até de armas de fogo, para construir o templo. E nós temos visto aí pessoas, munindo de armas, pastores com armas disparando dentro de aeroporto, por não ter uma prática adequada. E o mais terrível ainda, que foi liberado o uso da arma de fogo sem a pessoa ter um preparo psicológico, sem a pessoa ter um treinamento adequado. Então, é algo terrível, aonde nós temos apoiado isso, aonde, eu digo nós no sentido de igreja, de cristãos, aqueles que propagam a fé. Então, os males que o bolsonarismo tem trazido, nós não podemos compactuar com isso, nós não podemos concordar com isso, nós temos que apontar como sistemas ideológicos, fascismo, nazismo, trouxe mais de negativos para a sociedade até hoje, né? Eles por mais que os adeptos do fascismo e do nazismo achavam que aquelas práticas eram adequadas para aquele momento, com o tempo a história mostrou e o fato mostrou, as consequências mostraram para nós que realmente o fascismo e o nazismo foi uma destruição para a sociedade, não somente para os judeus, né? No caso do nazismo, não somente para os ciganos, mas para toda uma sociedade. E hoje a gente bate palma para o bolsonarismo, onde defende uma bandeira parecida com ideologias que a gente viu no passado. Então, outro ponto negativo para a igreja é deixar de seguir a verdade plena, né? É comum ver bolsonaristas gritarem mito, 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 e a gente for ver a origem dessa palavra mito, é algo mitológico, é algo que o mito era o quê? Uma explicação de um fenômeno, de algo que acontecia com algo fantasioso, né? Então a gente vem aí, e é dito na mídia, né?
politicamente é dito na mídia, e desde o começo da campanha de Bolsonaro, ele promove um versículo bíblico. Em 2018 ele falou muito desse versículo, em 2017, quando ele começa a dar aqueles primeiros passos também para a campanha, ele fala também, e o versículo que ele tem usado bastante é: e conhecereis a verdade vos libertará. Então é um versículo que Bolsonaro tem usado bastante, e muitas pessoas têm batido palma para ele, mas em alguns momentos esse versículo fica só como uma proclamação, porque na prática a gente não tem visto. A Bíblia diz: quão formoso aos pés aqueles que anunciam a paz, as boas novas do Senhor. E a palavra ela tem que ser pregada com vida, ela tem que ser vivida. E nesses últimos 4 anos, o governo liberou várias fake news. Então já contradiz com a palavra que ele declara. Ele afirmou que não há mais corrupção no Brasil. E surgiram os eventos que provam o contrário do que ele disse. Afirmou que a pandemia não existia, que a Covid-19 era uma gripezinha. E não quero nem citar os nomes, e aqui minhas condolências para quem perdeu. Eu perdi parentes, perdi amigos, conhecidos de Covid. Então, o que se dizia ser uma gripezinha trouxe um desastre para nós, no sentido dele, no sentido da declaração dele. Declarou, e receitas, ele receitou remédios como sendo eficaz para um tratamento precoce. Eu conheci pessoas que lançaram mão desses remédios que o presidente receitou. Ele cometeu um crime porque ele não tem uma formação dessa área, ele não é um médico para prescrever. E eu conheço pessoas que usaram a fé apoiado nessa fala do líder maior dessa nação e morreram mesmo fazendo esse tratamento precoce. Então, observe aí que o lema dele: e conhecereis a verdade vos libertará. A palavra, ela nunca vai mudar. Passarão céus e terra, mas a palavra é sempre eterna. Mas nós temos que ter cuidado com aqueles que usam a Bíblia como veículo de interesse próprio. E eu tenho certeza que horrenda coisa, diz a Bíblia, horrenda coisa cai nas mãos do Deus vivo. Então, é por isso que eu digo, nós temos que estarmos em alertas, porque a prática do bolsonarismo, eu não vou dizer que isso é uma ideologia, porque é muito frajudo para o bolsonarismo ser visto como ideologia, é sem base intelectual, é muito frajudo, mas o bolsonarismo tem sido algo terrível, um astro que tem corroído a nossa fé, tem rompido a nossa unidade. Nós temos que vigiar. Então, falaram que ia baixar o preço do gás, o presidente em sua campanha ele falou que ele ia baixar o preço do gás, que o Brasil ia viver o melhor tempo, muito se comentaram que ia viver a melhor época do Brasil, e a gente viu que foi necessário até ele cair nas pesquisas eleitorais para o combustível começar a baixar. O gás ainda continua caro, caríssimo. Conheço pessoas que começaram a pegar reciclagem, pessoas que estão indo pegar lenha em matos longe, arriscando com cobra, arriscando sua vida por conta do preço do gás. Pessoas que trabalhavam de uma certa forma não estão conseguindo produzir, estão mexendo com reciclagem para ter algo a mais no seu sustento. Até que ponto vale a pena promover essa batalha do ódio? Até que ponto vale a pena declarar que eu tenho um capitão do povo que me move com ódio, com aversão? E Jesus Cristo jamais mandou semear ódio, jamais. A palavra de Deus ela é bem taxativa para nós. Li versículo para vocês que é de uma época da lei, olho por olho, dente por dente, em que o próprio Deus nessa época não queria a morte do ímpio, e hoje nós que estamos na época da graça, na época do vídeo do Senhor, nós estamos disseminando o mal. Então está aqui alguns pontos, você pode criticar, a teologia permite isso, mas na minha visão, consequências negativas para a igreja do Brasil pela prática do bolsonarismo, para aqueles que se diz cristãos, para aqueles que se diz defensor do evangelho. Não estou falando aqui como um profeta, Deus não me deu visão para fazer isso, eu não tive um êxtase para falar isso, mas é preciso, eu quero compartilhar através desse vídeo a minha angústia. E tinha tantas outras, se eu fosse elencar aqui, o vídeo ficaria grande demais, mas deixo aqui a minha reflexão. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, Hebreus 13:8, e ele não falha, tá?
E Jesus Cristo ainda é aquele que promove a paz, é o maior líder pacifista que já existiu, e nós temos que proclamar Ele. E aqueles que estão aversos à verdade, aqueles que estão tentando maquiar a verdade e mostrar um lado danoso, vai prestar conta ao Senhor, com toda certeza. Não precisa ser profeta, não precisa ser pastor, não precisa ser nada para declarar isso, porque terá consequência. Aquele que acrescenta um i ou um tio, ou tira da palavra de Deus, ele vai responder diante do Senhor. Que Deus os abençoe e guarde, esteja alerta, esteja em paz, exerça a sua democracia com segurança, não se venda, né? Não fique também recebendo aquelas opressões de muitos líderes estão oprimidos contra aqueles que estão votando contrário ao que eles querem, aqueles que estão votando contrário a Bolsonaro estão sendo perseguidos, estão sendo, né, oprimidos, mas exerça a sua democracia com liberdade, com consciência limpa. Um grande abraço.